Desde que eu me mudei aqui para Portugal, muita gente já me perguntou como que eu vim parar aqui, o que eu tive que fazer, qual foi o processo envolvido para entrar no mestrado em informática aqui do IPB. Eu já respondi algumas pessoas nos comentários por aí ou em redes sociais, mas eu achei também que seria uma boa de fazer um vídeo e deixar aqui registrado o meu processo. Meu nome é Márcio Coziel, eu sou desenvolvedor de software há 4 anos e atualmente sou desenvolvedor sênior em uma startup dos Estados Unidos e eu estou cursando o mestrado em informática no Instituto Politécnico de Bragança. Eu consegui entrar aqui para fazer o mestrado através de um programa chamado Programa de Dupla Diplomação, em que a minha universidade, a UTFPR, ela tem uma parceria com o IPB, em que eles mandam alunos lá da minha cidade, do meu campus, para cá para fazer esse intercâmbio cultural. Desde pequeno, desde criança, assim, o meu sonho foi conhecer o mundo fora do Brasil, foi conhecer outros países e viajar fora do Brasil. E quando eu entrei na UTFPR, no ensino médio, em 2016, eu ouvi falar que eles tinham um programa de parceria com outras universidades e desde então foi um caminho que eu segui escolher. Na verdade, a minha ideia, quando eu entrei no ensino médio, era entrar na faculdade e conseguir viajar para outros lugares através do Ciências Sem Fronteiras, mas quando eu cheguei na faculdade eu descobri que o programa já não existia mais, então eu teria que achar outros métodos. E aí durante o ensino médio, eu fiz o ensino médio técnico em informática, também na UTFPR, então eu tô lá já vai fazer quase uns 10 anos. E durante o ensino médio eu ouvi comentar que existiam programas de mobilidade estudantil para vários países como Portugal, França, Alemanha e por aí vai. E então eu me interessei nesses programas e achei ali um caminho para conhecer outros países e morar fora do Brasil. Sendo sincero, quando eu entrei na graduação, no bacharelado em ciência da computação, a minha principal vontade era ir para a França, morar na França, mas quando eu entrei eu descobri que o meu campus em específico, o meu curso, ele só tinha parceria com Portugal. Então, não era exatamente o que eu queria de primeiro, mas era uma oportunidade muito boa também de ir morar em um país da Europa. E aí, quando eu entrei na graduação em 2020, eu fui atrás dos editais, fui atrás de descobrir como que funcionava esse programa de dupla diplomação e eu descobri que ele era muito focado no coeficiente. Então, você tinha que manter uma média boa nas matérias, manter um coeficiente bom, que lá no final, quando fosse a vez de você participar do edital, o seu coeficiente ia ser o que ia definir se você ia passar ou não. E aí no começo eu li o edital, descobri quais que eram os critérios, o que eu precisava fazer, o que eu precisava manter no curso para poder chegar bem quando fosse a minha vez de ir para Portugal. Então, sabendo que o coeficiente era o único critério, o único requisito para poder ser selecionado para essas vagas, eu foquei a minha faculdade inteira em conseguir boas notas, em manter o coeficiente alto, e aí eu cheguei no final com um coeficiente de 90. E quando eu entrei na faculdade, eles selecionavam 2 alunos por ano. Então, todo começo de ano vinham as inscrições. Na verdade, as inscrições começavam antes do final do ano. E aí, começo do ano, iam 2 pessoas, 2 selecionados aqui para o IPB. Mas, quando chegou a minha vez, eles mudaram isso e como passou a ser, acho que um ano antes, uma pessoa por semestre. Então, tinham praticamente 2 chances de ir. E outra coisa que mudou também na minha época de fazer a inscrição no edital foi que, na verdade, o coeficiente ele não era o único pré-requisito, não era o único critério de aceite. Também fazia parte das atividades extracurriculares. Mas, para minha sorte, eu sempre fui uma pessoa, um estudante, um aluno, uma pessoa que participou de muitas coisas durante a faculdade. Então, eu fiz atividades extracurriculares que contavam desde emprego na área, eu trabalho desde 2020, então eu passei a faculdade inteira trabalhando, iniciação científica, projetos de extensão, participar de atlética de esportes, apresentação de teatro, grupo de teatro, participar do grupo de teatro, apresentação de mestre de cerimônias de eventos musicais, declamar poesia. Então, eu participei de várias coisas assim, de eventos, palestras, cursos, muitas coisas, todas elas foram pontuando. E aí, no fim das contas, essas atividades extracurriculares me ajudaram bastante no final, porque mesmo não sabendo que elas contavam, eu acabei fazendo tudo isso e eu consegui uma pontuação assim absurda. Acho que, se eu não me engano, foi um recorde assim da universidade, porque eu consegui juntar 120 pontos de atividades extracurriculares nesses 5 anos de faculdade. E a minha pontuação foi tão alta e desbalanceou tanto que eles colocaram um limite no próximo edital, eles colocaram um limite para o máximo de pontos extracurriculares que você conseguia, para poder balancear ali a parte do coeficiente com extracurriculares.
Mas mesmo se eles tivessem colocado isso na minha vez, também não ia influenciar muito, porque eu tinha o maior coeficiente e também a maior quantidade de pontos extracurriculares. Eu teria passado do mesmo jeito. E falando um pouco sobre o edital, você se inscreve nele no seu penúltimo ano do curso, penúltimo semestre do curso, aliás, e ele tem alguns pré-requisitos aqui que eu até abri de novo para ver o que que é. Então, o meu curso ele tem 8 semestres e você tem que ter completado todas as matérias até o sexto semestre. O seu coeficiente absoluto tem que ser maior que 0,65. Você tem que ter concluído todas as disciplinas do penúltimo semestre, ter no mínimo 330 horas de extensão, ter a possibilidade financeira de morar em Portugal por 2 semestres e ter documentação comprovando tudo. E aí, durante a candidatura, o que você faz é aplicar para esse edital, você envia a sua pontuação e documentos comprovando tudo, certificados e tudo mais, para mostrar que o que você colocou na sua pontuação é verídico e o pessoal pode confirmar. E aí, a sua pontuação ela passa por uma banca avaliadora, em que a banca pode olhar os seus certificados e se tiver alguma coisa fora do que deveria ser, seus pontos são descontados. Depois vem a publicação do resultado, e depois do resultado você pode aplicar para uma bolsa em que é disputada por todos os alunos que passaram de todos os campos. No caso da UTFPR, ela tem, se eu não me engano, 13 campos espalhados pelo Paraná, mas essa disputa de bolsa ela é feita por região. Na minha região específica, se eu não me engano, tinha 3 ou 4 campos disputando, mas mesmo tendo o maior coeficiente da região, mesmo tendo o maior coeficiente absoluto da região, eu não consegui porque a disputa era feita com base no coeficiente normalizado. A diferença é que o coeficiente absoluto é o seu coeficiente pessoal, individual, e o coeficiente normalizado ele é feito com base no coeficiente médio do curso e alguns outros fatores que eu não entendo muito bem. Então, o meu coeficiente normalizado ele ficou um pouco abaixo do que seria o do primeiro e segundo colocado. Então, isso influencia no final das contas. E essa bolsa em si, ela provê R$ 10.000 para alunos gerais, por campus, por região, e 20 mil para alunos baixa renda, mas é uma parcela só, então não é uma ajuda de custo contínua. Quando você vai para Portugal e toda a questão de documento, toda a questão de visto, burocracia, passagens, é tudo por sua conta. E aí depois que você é aprovado, depois de um mês mais ou menos, chega uma carta de aceite do IPB, em que mostra lá que você foi aceito no curso, que você vai fazer o mestrado e tudo mais. E aí você tem que começar a definir o seu plano de estudo, que é basicamente você escolher quais matérias do IPB você vai fazer e quais matérias da sua graduação você vai convalidar. No meu caso, eu tive que fazer 6 matérias, mesmo faltando 3 matérias para terminar o meu curso na minha universidade. Então eu tive que fazer, no fim das contas, 3 matérias a mais. E aí eu tenho que fazer a dissertação do mestrado aqui do IPB. E ela vai convalidar tanto com o meu estágio na universidade, eu não precisei fazer estágio, quanto com o meu TCC na universidade. Então eu faço a dissertação e aí eu convalido com tudo. Aqui no IPB, o mestrado normalmente dura 2 anos, mas como a gente vem pelo programa de dupla diplomação, nós entramos direto no segundo ano. Então não precisamos fazer outra metade e aí a gente faz o mestrado e convalida com a ciência da computação na universidade. Então a gente sai com o diploma de bacharel do Brasil, sai com o diploma de mestre aqui do IPB e também consegue pegar o diploma de licenciatura em informática aqui do IPB. Então a dupla diplomação na verdade é uma tripla diplomação. E quando você recebe a carta de aceite, você já consegue começar a dar entrada no visto também, porque eu não tinha o visto aqui de Portugal quando eu dei entrada no processo, você não precisa ter, você espera passar, espera ser aprovado, receber a carta de aceite do IPB, para daí dar entrada no visto. Então você consegue, eu recebi a carta acho que ali por maio desse ano, e aí eu dei entrada no meu visto em junho, acho que no final de junho, porque eu tive uns atrasos com alguns documentos, enfim, o meu visto demorou mais do que eu esperava. E esse é um processo bem burocrático assim, e cansativo, porque eu fiz com uma empresa terceirizada, não fiz direto no consulado, e demorou acho que uns 2 meses para sair, assim, e são 2 meses que tem muita falta de informação, assim, é difícil comunicar com a empresa, fiz com a VFS São Paulo, e é bem difícil assim de comunicar com eles, de ter um feedback de onde que está seu visto, como que está o processo. Manda documento e eles mandam de volta um e-mail falando que falta alguma coisa. Então foi um processo bem demorado e complicado.
E no meio desse processo você também tem que ir atrás de passagem, atrás de moradia, atrás de como se manter, de comprovar os documentos de subsistência, de como que você vai se manter em Portugal. Então tem que ir atrás de todas essas burocracias sozinho, porque a universidade não ajuda com essa parte. E essa parceria aqui do IPB não é algo que acontece só com a minha universidade. O IPB ele tem parcerias com várias universidades do Brasil, tanto é que nesse semestre que eu vim, eles montaram um grupo com todos os alunos que viriam do Brasil e deu acho que quase 500 pessoas, muita gente. E o IPB ele também tem parcerias com universidades de outros lugares, como alguns países africanos e alguns países europeus também pelo programa Erasmus. Então acaba se tornando um negócio bem diverso assim, e multicultural. Eu encontro gente de várias nacionalidades aqui e consigo escutar vários idiomas por aí. E ainda falando sobre idiomas, aqui no meu curso em específico, no mestrado em informática, todas as aulas são em inglês, mas eu sei que outros cursos de outras áreas, eles são em português. Então, inclusive no meu curso, tem matérias que eu podia escolher fazer em português ou inglês, mas eu preferi fazer em inglês porque eu entendo melhor os portugueses falando em inglês do que em português. E também para treinar o meu inglês e manter ele ativo. E falando um pouco mais sobre a estrutura do mestrado, aqui o que eu tenho que fazer, no total são 6 matérias, e aí eu tenho que fazer também a dissertação. E para a dissertação eu escolhi um tema que, para a gente escolher, na verdade, recebemos uma lista dos temas que os professores sugeriram. Alguns temas são relacionados com projetos, e nesses projetos você consegue pegar uma bolsa, que eu acho que vai até uns 700 ou 900 euros, alguma coisa assim. Então, o que muita gente faz é vir com um projeto, vir com uma dissertação que vale um projeto e junta os dois e consegue dinheiro para se manter aqui em Portugal. Mas no meu caso, eu dei uma olhada nos projetos que tinham, na dissertação que tinha, e eu não curti muito. Eu preferi escolher algum tema que me interessasse mais, e nisso eu vi um tema relacionado a inteligência artificial e blockchain, e eu mandei e-mail para a professora perguntando se ela já tinha aluno para orientar naquele tema. E aí a professora disse que sim, já tinha aluno, mas que como ele era um tema muito amplo, ela aceitaria receber sugestões de temas parecidos nessa mesma área, e se ela gostasse, ela aceitaria ser minha orientadora. E bom, foi o que eu fiz, eu conversei com ela por e-mail, eu mandei a minha ideia de tema, e no final o que eu fechei foi construir uma plataforma de streaming de vídeo descentralizada utilizando tecnologias de Web3 como blockchain e tokenização. E eu mandei essa ideia para ela, ela gostou, aceitou ser minha orientadora e eu também tive que escolher um co-orientador da minha Universidade do Brasil. E agora a gente já está aqui em dezembro, eu já estou na metade do primeiro semestre, porque aqui é diferente. O primeiro semestre é na segunda metade do ano, então a gente vai ter umas férias de 1 ou 2 semanas agora em janeiro, depois volta às aulas e as aulas vão acabar ali por fevereiro, e aí as férias maiores, que são as férias de verão, são na verdade no meio do ano aqui. E eu planejo terminar o curso até junho, julho, e então quando eu terminar eu vou ter os 3 diplomas e eu vou aí decidir o que eu faço da minha vida. E se você também tem interesse de morar fora, morar aqui em Portugal, em algum outro lugar que seja, algumas dicas que eu te dou verifica sempre nos sites das universidades quais são os requisitos para entrar nos cursos. Se você for ingressar diretamente na universidade, que também é possível, você não está cursando nada no Brasil e vir estudar aqui em Portugal. Mas se você já faz uma faculdade no Brasil e quer verificar alguma coisa assim, quer entrar num curso desse de dupla de formação, ou alguma mobilidade estudantil, o que eu recomendo é que você procure na sua universidade, se eles têm algum tipo de parceria, quais são os requisitos para essa parceria, estuda o edital, conversa com outras pessoas e vai se preparando desde o começo, quanto antes possível. No meu caso, por exemplo, eu sabia que eu precisava de ter um coeficiente alto, então eu sempre fui atrás de manter boas notas na universidade. Sem querer também, sem saber que precisaria, eu participei de vários projetos várias horas extracurriculares, o que me deu muito ponto. E uma coisa importante foi que eu guardei todos os certificados de tudo que eu participei. Eu tinha uma pasta no Drive lá chamada certificados e eu ia colocando tudo lá para ser fácil de comprovar depois. Se prepara também com custos, porque apesar de não ser um custo de vida caro, pelo menos aqui em Portugal, aqui em Bragança, ele é mais caro do que morar no Brasil, dependendo da cidade. Então, vai juntando dinheiro, vai indo atrás de tudo que você conseguir, guardando. Se esse é o seu objetivo, vai atrás e se prepara. No meu caso, o que eu fiz para me organizar financeiramente foi ir atrás de empregos melhores. Então,
Quando eu soube do edital, eu ganhava, na época eu trabalhava como estagiário, e eu ganhava R$ 500 por mês. Eu sabia que isso não ia ser o suficiente para me manter, então eu sempre fui muito de estudar e ir atrás de melhores condições. Então fui passando de estagiário, júnior, pleno, empresa brasileira, empresa estrangeira, e hoje eu estou aqui como sênior em uma startup americana, e agora eu consigo ter uma renda boa que me permite ter uma vida muito confortável aqui em Portugal. E essa foi a minha jornada até chegar aqui em Portugal, até fazer o mestrado. Eu ainda estou fazendo o mestrado, ainda tenho muito chão pela frente aí até terminar. Tenho que escrever a dissertação, tenho que fazer as matérias, tenho que apresentar. Então, espero daqui a uns meses atualizar aí vocês com os meus novos diplomas e com essa outra etapa da minha vida finalizada. Valeu, tamo junto.